Olá, pessoal. Sou a professora Zilda. Sejam bem-vindos. E na aula de geografia de hoje, daremos continuidade ao estudo dos climas do Brasil, que pertence à apostila 3, módulo 9, que se inicia na página 227. Na aula anterior, vimos que o Brasil possui um território muito extenso e que contribui para a sua grande diversidade climática. Destacamos a importância das ações de três fatores que influenciam no seu clima: a latitude, a altitude e a ação das massas de ar. Ele é conhecido como um país tropical, pois a maior parte de suas terras se situa na zona climática tropical. Como podemos ver no mapa do Brasil, ele possui diversos tipos de climas que são influenciados por diferentes massas de ar. Temos o clima equatorial, o tropical continental, o tropical semiárido e o litorâneo úmido, que são controlados pelas massas de ar equatoriais e tropicais. E mais ao sul do Brasil, nós temos o clima tropical de altitude e o subtropical, controlado pelas massas de ar tropicais e polares. E os fatores que influenciam o clima, como nós já vimos, que é a sua posição geográfica, que pertence a áreas de baixas latitudes, que, né, que está na zona tropical, a baixa altitude do relevo e a ação das massas de ar. Analisaremos o estudo dos diferentes climas do Brasil através de um climograma, que é uma representação gráfica de dados climáticos. E são utilizados dois elementos do clima: a precipitação e a temperatura. As barras verticais representam as precipitações médias registradas durante cada mês. A linha traçada ao longo do gráfico mostra a temperatura média de cada mês durante o ano. E na barra horizontal temos os 12 meses do ano, representando aí os 12 meses do ano. Os gráficos nos ajudam a entender como se comporta o clima de cada lugar. Como os dados costumam ser as médias de vários anos, o climograma revela de forma visual o clima desse lugar. Para a construção de um climograma, são retirados dados de uma tabela em que as temperaturas e chuvas médias mensais são apresentadas nos 12 meses de um ano. Temos aqui o climograma de Barretos de 2019, em que podemos observar pela tabela e pelo climograma que os meses mais frios de menor temperatura foram junho e julho, com 19,4 e 19,5 graus Celsius. E a temperatura mais elevada se deu no mês de fevereiro, com 24,5 graus Celsius, seguido pelo mês de janeiro, com 24,4 graus Celsius. No climograma, podemos observar então que os meses de junho e julho são os mais secos, e ao contrário dos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, são os meses bem chuvosos. E a temperatura também é mais baixa nos meses mais secos do ano, de menor pluviosidade. Esses dados são características do clima tropical continental, que é seca de inverno e chuva de verão. Temos aqui a cidade de Goiânia,
de Goiânia e o seu climograma. Então, nós vemos, analisando o climograma, uma grande variação na pluviosidade, no índice pluviométrico, sendo que as maiores chuvas se dão no verão, primavera, verão, e os menores volumes no outono, inverno. Então, essa é a característica do clima tropical continental. São duas estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca. A temperatura média anual é de 22 graus Celsius, com índices pluviométricos anuais por volta de 1.500 milímetros. Esse clima é predominante em grande parte do país. E ele é controlado pelas massas de ar tropical, continental, marítima e equatorial. Para representar o clima tropical semiárido, temos a cidade de Petrolina, em que vemos que esse clima ele é considerado quente e seco, apresenta temperaturas que variam pouco durante o ano, com médias térmicas entre 26 e 28 graus Celsius. As chuvas são irregulares e mal distribuídas, com índice pluviométrico inferior a 750 milímetros anuais, e ocorrendo geralmente no verão. Trata-se do clima típico do interior da região Nordeste. Então, vemos aí que a quantidade de chuva é bem pouca, inclusive com meses secos, como nós estamos vendo aí, de junho a setembro, praticamente nula a quantidade de chuva. Para representar o clima tropical litorâneo úmido, temos a cidade de Salvador, na Bahia. Esse clima ele é considerado quente e úmido, apresenta temperaturas médias anuais em torno de 25 graus Celsius e pluviosidade média anual entre 1.250 e 2.000 milímetros. Depois do clima equatorial, é o clima mais chuvoso. No litoral do Nordeste, as chuvas se concentram no outono e inverno, e no Sudeste, na primavera e verão. Tal fato se dá devido à ação da massa de ar tropical atlântica, que ela é quente e muito úmida, que atua no litoral das regiões Sudeste e Sul com maior intensidade nos meses mais quentes, que é primavera e verão, deslocando-se para o litoral da região Nordeste nos meses mais frios, que é outono e inverno, e ocasionando as chuvas. A cidade de São Gabriel da Cachoeira, que fica no Amazonas, está representando o clima equatorial úmido. Ele é considerado quente e úmido, apresenta temperaturas que variam pouco ao longo do ano. Nós podemos observar ali a linha vermelha no climograma. Ele tem uma média térmica entre 24 e 26 graus Celsius. Registra elevados índices pluviométricos anuais acima de 2.000 milímetros, sem uma estação seca definida. É o clima predominante na região amazônica. E ele é dominado pela massa de ar equatorial continental, que é quente e muito úmida por causa da presença da floresta amazônica. O clima tropical de altitude é influenciado pelo relevo e apresenta temperaturas amenas, com médias térmicas entre 17 graus Celsius e 22 graus Celsius, e índices pluviométricos em torno de 1.500 milímetros anuais. Trata-se do clima predominante nas áreas de elevada altitude do Sudeste. Podemos observar aí a imagem
e o climograma da cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. Então, nós vemos que a variação da temperatura é pequena, porém o índice pluviométrico varia bastante entre os meses de verão e os meses de inverno. O clima subtropical úmido possui a menor temperatura média do Brasil, que fica em torno de 18 graus Celsius. E há uma grande variação térmica ao longo do ano, entre 12 graus e 25 graus Celsius, como podemos ver aí no climograma de Porto Alegre. As chuvas são bem distribuídas nos 12 meses, com índices pluviométricos superiores a 1.250 milímetros. Não há uma estação seca. Trata-se do clima típico da região sul. Ele é dominado pelas massas de ar tropical marítima, tropical continental e polar marítima, que formam as frentes frias durante o inverno. Vamos realizar a atividade 4, que fica na página 229 da apostila 3. Observe os climogramas a seguir da cidade de Salvador e do Rio de Janeiro. Vamos ver então as questões propostas. Sempre que nós temos uma imagem, antes de lermos e tentar responder as questões, nós observamos bastante o mapa, o que ele está mostrando, para depois, então, em seguida, vamos ver a questão A. Em quais meses do ano as temperaturas são mais elevadas em Salvador e no Rio de Janeiro? Então, quando falo em temperatura, eu vejo a linha vermelha. Então, nós podemos então aí observar que as duas cidades apresentam temperaturas mais elevadas entre novembro e fevereiro. B. Em quais meses do ano o volume de chuvas é maior em cada uma das cidades? Então, agora nós vamos ver as colunas que estão em azul, as colunas verticais. Em Salvador, percebe-se que de abril, os meses de abril, maio, junho e julho, que são os meses das estações de outono e inverno, é que há o maior volume de chuvas, no outono e inverno. Olhando o climograma do Rio de Janeiro, o maior volume de chuvas se dá de dezembro a março, que são as estações do ano de primavera e verão. Por que ocorrem essas diferenças? Você já deve ter percebido que, como Salvador e Rio de Janeiro, né, estão no litoral do Brasil, elas pertencem ao clima litorâneo, né, o clima tropical litorâneo. E por que existe essa diferença em volumes de chuva? Então, tal fato se dá devido à ação da massa de ar tropical atlântica, que ela é quente e muito úmida. Isso nós vimos lá quando estudamos, então, o clima litorâneo do Brasil. Essa massa atua com maior intensidade no litoral das regiões Sudeste e Sul, nos meses mais quentes, que é primavera e verão. Deslocando-se para o litoral da região Nordeste, nos meses mais frios, que são outono e inverno, e ocasionando com isso uma maior quantidade de chuvas. Então, é devido à ação da massa de ar tropical atlântica. Bem, pessoal, com a aula de hoje, chegamos ao fim
do estudo do módulo 9 da apostila 3 sobre os climas do Brasil, onde podemos conhecer os principais fatores que influenciam na diversidade do nosso clima, que são a altitude, a latitude e as ações das massas de ar. Conhecemos também os diversos tipos de climas do Brasil e suas características. E esse estudo foi feito através de um gráfico chamado climograma. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima aula.